Boa noite a todos. Neste dia 4 de fevereiro de 2019, daremos início à primeira sessão ordinária na Câmara Municipal da Estância Turística de Igaraçu do Tietê. Eu agradeço a presença de todos e peço para que o primeiro secretário, Luiz Antônio Garcia Guilhem, faça a leitura do nome dos vereadores presentes. E a todas. Edebrando Ramos dos Santos, Gerente Tadeu Justo, Fernando Luiz de Almeida, Salvador Rodrigues Segura, Oswaldo Rogério Varasquim, Genivaldo Donizete Segura, Geraldo Alves Oliveira Filho, Ilane Fernanda Aparecido Gama, Luiz Antônio Garcia Guira, Parcísio Giovanir Pena Júnior, todos presentes, senhor presidente. Ivanberto Piccoli. Havendo o número legal de vereadores, em nome de Deus, eu declaro aberto o trabalho dessa sessão. Eu convido para que todos, em posição de respeito, possamos cantar o hino nacional brasileiro e o hino do município.
pedir aos senhores aqui presentes para que nós possamos fazer um minuto de silêncio devido ao falecimento de José Segura Garcia, Pedro Manuel Ferreira, Maria Aparecida Gonçalves Barducci e também aquelas pessoas de Brumadinho, de Minas Gerais. Deus lhe deu descanso eterno. Senhor presidente, boa noite a todos. Gostaria de pedir dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Requerimento verbal do vereador Luiz Fernando de Almeida para que nós possamos fazer a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco em discussão. Está franqueada a palavra. Não havendo quem queira se manifestar, eu coloco em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários que se levantar. Aprovar por unanimidade, será feita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu convido o primeiro secretário, Luiz Antônio Garcia Aguilhem, para que faça a leitura da pauta da sessão do dia de hoje. Pauta, primeira sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de 2 de 2019. Expediente, ofício 04, 5, 6 e 7 de 2019 do Executivo Municipal. Ofício 01/2019 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ofício 01/2019, Caixa Econômica Federal. Ofício número 1994 e 1996, Ministério da Saúde. Ofício da OAB, 143ª da Subvenção, Barra Bonita. E ofício 058 do Demutran. Projeto de Lei do Executivo 01/2019, requerimento 01/2019 do vereador Gésio Tadeu Justo, requerimento 02 também do vereador Gésio Tadeu Justo, 03 Fernando Luiz de Almeida, 04 Fernando Luiz de Almeida, 05 Idebrando Ramos dos Santos e moção de agradecimento, doutora Aparecida Giovanir Pena Júnior. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício número 201/2019, referência. Encaminho Vossa Excelência, cópia integral em média referente ao processo de contas da Prefeitura Municipal de Igaraçu do Tietê, o exercício 2016, aos pareceres prévios emitidos pela Colenda, segunda Câmara deste Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada no dia 29 de 5 de 2019, aliás, 2018, nos termos do artigo 33, inciso 13 da Constituição Paulista, do artigo 2º, inciso 2, da Lei Complementar número 709, de 14 de janeiro de 1993, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Aproveito a oportunidade para renovar nossa excelência e protesto de estima e consideração. Letícia Oliveira. Mas tudo bem. Ofício 04/2019. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente a intenção ofício de número 92/2018, que encaminhou os requerimentos de autoria do vereador Gésio Tadeu Justo, vimos reformar que os veículos adquiridos pela municipalidade referente neste expediente estão em processo de adequação para posterior incorporação à frota municipal. Assim, está sendo providenciado o licenciamento, emplacamento, padronização, adesivação e demais medidas necessárias para essa finalidade. Além dessa administração, está concluindo a aquisição de outros veículos novos, dentre dos quais 2 ambulâncias que permitirão a reestruturação do setor de transporte na área da saúde, proporcionando as melhores condições e mais agilidade no atendimento aos pacientes da rede municipal que se deslocam em outras localidades. Todos esses veículos serão disponibilizados brevemente, valendo ressaltar que o propósito do trabalho é incansável aos esforços despedidos por esta administração para a modernização e remodelação da frota municipal, o que garanta mais eficiência aos servidores de transporte
em âmbito local e mais conforto e segurança a todos os garaçuenses que deles se utilizam. Sem mais, extremamente Vossa Excelência e voto de estima e consideração. Carlos Alberto Varasquim, Prefeito Municipal. Ofício número 4 de 2019, que veio da Prefeitura Municipal, mais endereçado ao vereador Gésner Justo, ficará à disposição do vereador. Ofício 05/2019. Excelentíssimo senhor presidente, pela presente intenção, ofício número 94/2018, que encaminhou os requerimentos de autoria do vereador Aparecido Giovanir Pena Júnior, vimos informar que a sugestão apresentada pelo nobre edil é de oportuno interesse à administração. Por conseguinte, determinamos o seu encaminhamento aos setores competentes da municipalidade para que indique as melhores formas de viabilizar a parceria com os veículos de comunicação referido do pedido. Carlos Alberto Varasquim, Prefeito Municipal. Ofício número 5 de 2019, também endereçado a esse vereador, ficará à disposição de todos os senhores. Ofício 06/2019. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente intenção, ofício de número 94/2018, que encaminhou os requerimentos de autoria do vereador Idebrando Ramos do Santo, vimos esclarecer o seguinte ata. A administração vem adotando as medidas para atender em âmbito local o controle de zoonoses no manejo de animais domésticos abandonados sem donos, conhecido por meio de uma rede de voluntários cuidadores existente em Garaçu Tietê. A Prefeitura oferece aos animais recolhidos das ruas rações, medicamentos, realiza consulta, procedimento de esterilização, castração, encaminha os casos graves, como os casos de atropelamento, aos hospitais veterinários da Unesp de Rubião Júnior. Para se ter uma ideia, apenas no ano de 2018 foram adquiridos por meio de licitação 373 sacos de ração de 15 quilos, cada destinado aos cães adultos, outros 51 sacos de ração de 20 quilos, cada para gatos e adultos, que totalizaram 6.615 quilos de ração. Nesse mesmo ano também foram efetuadas, a pedido dos cuidadores, pelos profissionais veterinários contratados pela Prefeitura, 22 consultas clínicas, 403 procedimentos de castração, envolvendo canídeos, felinos, sem contar os medicamentos veterinários, assim no valor despedido pela Prefeitura de 2018, só no atendimento desses animais atingiu o montante de R$ 71.839,72, sendo a tendência neste exercício deste gasto ser ampliado em razão das demandas verificadas para essa espécie de atendimento. Carlos Alberto Varasquim, Prefeito Municipal. Seu ofício vem endereçado ao vereador Dr. Idebrando Ramos dos Santos, ficará à disposição do mesmo e dos demais vereadores desta casa. Ofício 07/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, pelo presente intenção, ofício de número 93/2018, que encaminha a indicação de autoria do vereador integrante desta colenda Casa de Leis, vimos pelo presente agradecer a Vossa Excelência, aos senhores edis, oportuna sugestão relevante, a solicitação nós encaminhada por meio daquela a qual será toda apreciada dentro da possibilidade operacional deste município. Carlos Alberto Varasquim, Prefeito Municipal. Ofício número 7 de 2019. Também está nesta casa, ficará nesta casa à disposição dos senhores vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, encaminha a Vossa Excelência cópia integral em média do DVD referente ao processo de conta da Prefeitura Municipal de Garaçu Tietê no exercício 2016, aos pareceres prévios emitidos pela colenda segunda Câmara deste Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada no dia 29 de 5 de 2018, nos termos do artigo 33, inciso 13 da Constituição Paulista, no artigo 2º, inciso 2 da Lei Complementar número 709, de 14 de janeiro de 1993, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Aproveito a oportunidade para renovar Vossa Excelência protesto de destino a consideração e apreço. Letícia Oliveira, diretor técnico da divisão de Bauru. E acompanha um DVD também. É difícil. Ok. É.
Mais um ofício que chega do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando a conta do Poder Executivo, ficará à disposição dos senhores vereadores. Tem que mandar. As contas do Poder Executivo ficará à disposição dos senhores vereadores por um prazo determinado e depois será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para o seu parecer. Finanças e Orçamento. E Finanças e Orçamento. Quem que faz parte? Quem que faz finanças? Eu? Desde já, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, os membros, no caso de Brando e Vardim, a hora que vocês que der uma oportunidade quiser verificar, estou à disposição dos senhores. Ok? Ofício 01/2019, Garaçu TT, 28 de janeiro de 2019. Presidente da Câmara Municipal da Assistência Turística e vereadores. Prezado, a respeito do assunto constante no requerimento 057/2018, cópia anexa que trata especificamente sobre o atendimento de pessoas com deficiência na Caixa Econômica Federal, esclarecemos. Segundo, a Caixa figura hoje como cenário do país como principal agente de política pública do governo federal, sendo entidade operadora do programa como Bolsa Família, Fundo de Garantia do Tempo de Garantia, Tempo de Serviço, Seguro, Desemprego, Programa Minha Casa Minha Vida. Terceiro, a atuação da Caixa contribui diretamente ao desenvolvimento social, promoção de cidadania da comunidade em que insere por meio de implantação das políticas de bem-estar social, distribuição de renda, incentivo ao esporte, qualidade de vida, fomento da educação, infraestrutura urbana, programa de responsabilidade socioambiental. Quarto, no que tange ao atendimento às pessoas com deficiência em qualquer natureza, a empresa está comprometida com as normas de acessibilidade prevista na legalidade brasileira para que todo cidadão tenha garantido seus direitos de integrar com a Caixa de forma autônoma e ágil. Na agência de Garaçu do TT, assim como em todas as demais unidades do banco, há caixas rebaixados para garantir o conforto de pessoas cadeirantes ou com dificuldade de locomoção. A agência também é equipada com piso têxtil, rampa de acesso, capacidade na língua brasileira de sinais, libras, em todos os casos, equipes treinada para oferecer atendimento de melhor destaque às necessidades apresentadas por pessoas elientes. Sexto. Escrevi? À disposição desta casa para esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Marcelo Antônio Oliveira, gerente geral. Este vereador, ano passado, enviou um requerimento para todos os bancos da nossa cidade, através do senhor presidente, e a Caixa ela já está respondendo aqui sobre acesso a deficientes. Eu perguntei no requerimento se o banco estava preparado para ter acesso às pessoas deficientes. E eles estão respondendo aqui, ficará à disposição dos senhores vereadores. No entanto, que todos os lugares públicos já está começando a modernização para atender os deficientes. No entanto, que aqui, na nossa Câmara Municipal, já tem um banheiro quase pronto aí, que é para atender pessoas deficientes. Então, todos os setores públicos terão que ter esse acesso a deficiente. E nós estamos cobrando também os bancos, porque no banco a movimentação é muito grande, inclusive com pessoas deficientes. Ofício 1994/2018. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, na época anterior, mas hoje é o senhor Aparecido Vanir Pena Júnior. Assunto: resposta ao ofício sobre a moção de apelo. Acho que é do senhor. Senhor presidente, em atenção aos termos do ofício número 0105/2018, datado de 20 de novembro de 2018, encaminhado pela Câmara Municipal da Assistência Turística de Garaçu do Tietê, no qual encaminha cópia da moção de apelo ao vereador Dr. Aparecido Vanir Pena Júnior,
cujo teor refere-se à continuidade do programa Mais Médicos para o país. Moção do senhor. Mais uma moção aqui, onde nós fizemos e enviamos para Brasília, solicitando uma resposta do Mais Médico em nossa cidade, porque nós tivemos a sorte de ter uma quantidade de médicos de Cuba, cubanos, né? E atendeu muito bem o pessoal de nossa cidade e sobrou elogios para esses médicos que atendiam as pessoas de nossa cidade com carinho, com determinação, e sentimos uma falta muito grande pelo qual a mudança da política e o governo federal praticamente expulsar esses médicos de nossa cidade, do estado de São Paulo, do Brasil. Então, houve muita reclamação da população, que já estava acostumada com esses médicos cubanos. Então, eu fiz uma moção de apelo para que eles mantessem esses médicos cubanos, mas não teve jeito não, quem manda é o governo federal, então fica difícil para a gente poder falar alguma coisa. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fernando de Almeida. Expulsar não, o presidente ele quis ajudar os médicos, ele quis tirar a família deles de lá, dar uma assistência melhor para a família. Então quem sempre pregou errado, os médicos no caso, que ajudou também um certo longo tempo, foi o Partido dos Trabalhadores. Mas chegou uma certa época que não dava mais para aceitar, e eles deram continuidade nesse programa. Então o governo Bolsonaro, ele só quis ajudar os médicos, minha opinião, quis ajudar os médicos, fazendo com que as famílias deles pudessem estar vindo aqui. Cuba não aceitou isso, não foi o Jair Bolsonaro. Então o senhor... Eu até parabenizei o senhor pela moção, né? Mas o senhor coisou mal agora. Não expulsou eles. Não, as médicas eram minhas vizinhas. Elas falaram que adoraram a proposta do presidente. Pena que o Cuba não aceitou. É minha opinião. Tudo bem, vereador. Eu conversei com uma médica que está aqui até hoje. E ela me passou isso. Ela não é o motivo. Ela falou assim que esse motivo de trazer a família de lá para cá foi tudo de Araque. Então, isso ela me passou. Ela está aqui até hoje, certo? Não sei se mais algum vereador conseguiu conversar com os médicos cubanos. No entanto, que nós demos uma moção de aplauso para eles aqui pelo trabalho que eles fizeram. E nós sabemos da maneira carinhosa que eles atendiam a população de Igaraçu. Sim, eles são muito bons médicos. Agora, quem pisou na bola não foi o Jair Bolsonaro, presidência, é a minha opinião. Eu acho que quem pisou na bola e continua pisando na bola é Cuba. Bom, vereador, então, se dependesse de nós... Sim, lógico, que ele estaria aqui, lógico. Era 4 médicos aqui atendendo a população de Igaraçu. Com certeza, com certeza. Continua, Luiz. Ofício 1996/2018. Vossa Excelência, era do ano passado, hoje é do Dr. Presidente Giovanni Pernambucano, presidente. Assunto: resposta à moção de apelo à constituidade do programa Mais Médico. Vossa Excelência, em intenção aos termos do ofício número 37/64/2018, datado de 4 de dezembro de 2018, encaminhado pela Editoria de Gestão, informa que o Gabinete Pessoal da Presidência da República, Presidente da República, cópia anexa, na qual encaminha o ofício número datado de 20 de novembro de 2018 da Câmara das Estações Turísticas de Igaraçu-Tietê, cujo teor refere-se à moção de apelo ao vereador Presidente Giovanni Pena Júnior da constitucionalidade do programa Mais Médico. Isso aqui o senhor fez para o Presidente da República. Na época era o Temer, né? Na época era o presidente Temer. Nós fizemos também mais uma moção de apelo pedindo para ele para que mudasse de opinião e desse uma solução para que os mais médicos continuassem. Está aqui a resposta dele, ficará à disposição dos senhores vereadores. 140ª subseção de Barra Bonita. Barra Bonita, 17 de janeiro de 2019. Ilustríssimo senhor, doutor Aparecido Pena Júnior, presidente da Câmara Municipal das Estações Turísticas de Tietê. Subvenção da Ordem dos Advogados do Brasil, Barra Bonita, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da cerimônia de posse da diretoria eleita no triênio 2019-2021, a realizar-se no dia 7 de fevereiro de 2019, às 19h30, no auditório Casa do Advogado, situado na rua 14 de dezembro, número 451, na cidade de Barra Bonita. Maria Virgínia Belo
Jorge Bento Vidal, presidente. O ofício da OAB de Barra Bonita, nossa comarca, né, está convidando eu, como vereadores, senhores também, os demais vereadores, que quiserem participar da sessão de posse, será no dia 7, na Casa dos Advogados de Barra Bonita, no horário das 19 horas e 30 minutos. Ficará à disposição dos senhores vereadores. Não. Para os vereadores que quiserem lá, a gente se reúne e nós vamos para lá. Lá no teu convite, Se eu for lá e tiver uma cadeira só para ele, eu volto embora. Não vai precisar de convite, gente. Está aqui à disposição de todos os vereadores dessa casa. Mandou para o presidente. Ofício do Demutran. Senhor presidente, em resposta à indicação número 041/2018 do vereador Fernando de Almeida, a qual solicita a viabilização de sinalização do trânsito da Avenida Elias Souza Dantas, na rua Vereador Antônio Francisco, esclareço que já foi de conhecimento deste departamento a necessidade de melhoria no local, citado pela Vossa Senhoria, porém, contamos com apenas 2 funcionários de campo para atender às demandas de serviço requisitado. Silvério Luiz Paga de Gorria, diretor municipal de trânsito. Era para pintar o triângulo lá, Fernando? Acho que pintou. O serviço já foi feito. Pintou lá, ficou bom. Perto da... Descendo o sindicato. Perto do sindicato. Lá. Ofício que veio do Silvério Luiz Paga de Gorria, diretor municipal de trânsito. O vereador Fernando de Almeida está dizendo que já foi executado o serviço? Já. Então, beleza, mas mesmo assim ficará à disposição dos senhores vereadores. Pois. Eles fizeram faixa no triângulo inteiro lá. Sabe o negócio do sindicato? Descendo ali do lado esquerdo. Aquele triângulo do meio, que fica bastante senhor ali, e nego para a cara, outro dia atropelou uma senhora lá, a sogra do Kung Fu. Agora pintar de amarelo não pode parar mais. É porque o pessoal da igreja, tudo eles param ali, 2 igrejas que tem ali, né? Ofício 08/2019, senhor presidente, senhores vereadores, colocamos a apreciação de ilustres vereadores dessa igreja, Câmara Municipal, projeto de lei número 01/2019, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo na abertura de um crédito adicional no valor de R$179 mil, destinado ao custeio de saúde municipal através de transferência fundo a fundo, referente ao incremento do PAB, recurso para a saúde. Carlos Alberto Varasquim, prefeito municipal. Projeto de lei número 1, de 4 de fevereiro de 2019, artigo 1º, para fazer face às despesas decorrentes desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento do programa municipal referente ao exercício de 2019 um crédito adicional especial nos termos do artigo 41, inciso 2, da Lei Federal 4.320/64, no valor de R$179 mil. Parágrafo 1º, o crédito adicional especial que trata no caput deste artigo destina-se ao custeio de saúde municipal através de transferência fundo a fundo, referente ao incremento do PAB. Parágrafo 2º, fica o Poder Executivo autorizado, se necessário, suplementar as dotações orçamentárias especificadas conforme disposto no artigo 7º da Lei Municipal 3.143, de 6 de novembro de 2018. Artigo 2º, os recursos necessários da abertura do crédito adicional especial que trata do artigo 1º desta lei, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º do inciso 1, 3 da Lei Federal 4.320/64, serão provenientes do superávit financeiro. Artigo 3º, em fase de alterações que tratam o artigo 2º desta lei, ficam modificados. 1. Os anexos 2 e 3 do Plano Plurianual, PPA, 2018-2021, aprovado pela Lei Municipal 3.110/2017. E, segundo, o anexo 5, 6 das Leis Diretrizes Orçamentárias LDO para 2019, aprovado pela Lei Municipal 3.127/2018. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Igaçu Tietê, 4 de fevereiro de 2019. Carlos Alberto Varasquim, prefeito municipal. Projeto de lei número 1, de 4 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo para a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$179 mil. Eu coloco em discussão. Está franqueada a palavra.
Não havendo quem queira se manifestar, eu coloco em votação. Se favoráveis, continua como estão, os contrários, querem se levantar. Está a aprovar por unanimidade como objeto de deliberação. Será encaminhado à comissão. Requerimento 01/2019. Eu requeiro a mesa, ouvindo do outro plenário, na forma regimental, seja oficiado ao senhor prefeito municipal Carlos Alberto Varasquim, para que informe esta Casa de Lei os seguintes proposituras. Por que não há cronograma na limpeza de capinação do município? Qual o critério adotado pela realização do serviço? Justificativa. É de extrema necessidade que haja cronograma de limpeza nos bairros de nosso município. Muitos bairros, em excesso ao centro, estão em estado lamentável, com mato alto, acumulando sujeira, facilitando a proliferação de animais peçonhentos, como também do mosquito da dengue, um risco da saúde de toda a nossa população. Periodicamente, a Avenida Professor Zita de Mars e o Parque BD estão sendo sempre limpos, capinados, enquanto os outros bairros estão há meses sem limpeza e capinação. Sabemos que a manutenção dos serviços públicos na cidade fica a cargo da população, que deve prezar pela limpeza de seus terrenos, bem como não jogar lixo nas ruas, mas é dever do poder público realizar periodicamente a limpeza em todos os bairros da cidade, fazendo mutirão de limpeza, capina, roçagem nas margens das ruas, ainda remoção de todos os entulhos existentes, adotado, se ainda as providências cabíveis em relação aos terrenos baldios, que estão sem as devidas manutenção, favorecendo os acúmulos de lixo e a proliferação de insetos. Peço ao senhor prefeito, se ainda não tiver esse cronograma, que tome as devidas providências para implantá-lo, pois a situação dos bairros de nossa cidade está cada dia mais precária. Sala de Sessões, 4 de fevereiro de 2019, Gênero Tadeu Justo, vereador. Requerimento número 1/2019 do vereador Gênero Tadeu Justo, coloca em discussão. Está franqueada a palavra. Com a palavra o vereador autor do requerimento. Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas, todos aqui presentes, munícipes. O que a gente percebe na cidade, senhor presidente, que lá na cidade o prefeito não fez um cronograma de limpeza nem de capinação. Eu não sei qual que é o critério que ele usa. Tem um terreno vizinho da minha casa que eu acho que foi capinado em outubro. Nós já estamos em fevereiro, faz 5 meses, não voltou lá. Não só o vizinho, o terreno, você pode ver a cidade em redor da cidade está assim. Enquanto você vê a avenida, o Parque do Bucho, todo mês é feita uma limpeza. Então eu não sei qual que é o critério que eles usam. Essa semana eu conversei com o João. Foi onde, João? Foi a capinação? O João falou para mim que eles capina, rastela, guarda o mato no saco e carrega no caminhão. Entendeu? Então, o porquê, qual que é o critério da cidade nossa? Não é o mesmo critério usado na avenida. Só isso, presidente. Continua francada a palavra. Com a palavra o vereador Fernando de Almeida. Senhor presidente, eu parabenizo o vereador, mas eu acho que se eu tivesse um terreno, eu acho que ninguém ia precisar falar para mim capinar o terreno. Se o terreno fosse meu, particular. Isso aí não precisa nem de lei, falar a verdade, isso aí é de cidadania. Se eu tenho um terreno que custa aí 40, 50, 70, 100 mil, então não tem 50, 100 reais para capinar o terreno. Foi mandado um projeto lá, vetou. O cara que toma consciência também e capina o terreno dele, porque é dele o terreno. Se é dele o terreno, tem que capinar. Não é a prefeitura ir lá fazer o serviço. Mas como sempre foi assim, não vai mudar, tão já parece, né? Então eu espero aí que, mais uma vez, que capina, mas não manda conta. Então tem que mandar conta. Então é o que eu estou falando. Se capinar, teria que mandar conta. Então foi vetado um projeto aqui, se vocês, acho que até acompanharam esse projeto. Infelizmente, isso aí vai de cidadania, vai de caráter, cada um. Se eu tenho um terreno, eu tenho que cuidar. Sim, o coletivo, com certeza. Sim. Deveria dar multa, né? A pessoa pegar, filmar, enfim. Não vamos prolongar também, porque o requerimento é do vereador. Até peço desculpa. Mas quem tem terreno aí, que cuide do seu terreno, porque só em Bauru, 615 casos de dengue. Epidemia. Continua francada a palavra. Mantendo Pela ordem, senhor presidente. Palavra, vereador Vamberto Piccoli. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado.
Boa noite a todas e a todos. Essa questão, lógico, de cidadania, onde tem cidadania, países mais evoluídos que o nosso, que o cara tem um terreno e ele capina, é porque lá atrás teve uma punição, né? Lá atrás teve uma punição, quando o Rousseau inventou o contrato social, né, que é basicamente o que a gente vive hoje, que nem ele falou lá que o desleixo de um não pode prejudicar o coletivo, a gente abriu mão de algumas coisas individuais, né, para que o coletivo, toda a sociedade, fosse beneficiada. Então, essa questão de esperar a cidadania aqui, Igaraçu-Tietê, a gente vai ficar esperando, porque onde tem, né, existe país que tem, existe país que o prefeito, o governador vai trabalhar de metrô, lá dá. Aqui, você já imaginou, né? Só porque lá teve punição, lá atrás, né? 200, 300 anos atrás, os caras começaram a punir quem não fazia e hoje todo mundo faz porque aprendeu. A questão... Porque eles falam, né, da questão cultural. Se é cultural, dá para mudar. Só que precisa investir nisso e a gente não vê esse investimento, né? Hoje tinha um cara em frente à farmácia do Cido ali, num baita automóvel, e acho que ele acabou de tomar a latinha dele Sub-Zero e jogou no chão. Isso é horrível, né? O cara que tem a capacidade, dinheiro, né, para comprar uma condução de 60, 70 mil, não tem a educação de ter um lixinho ali para guardar ali a latinha. Ali, jogou no chão. Apesar que é dinheiro, né? Hein? Então, não comprou a inteligência dele, a educação, sei lá, ou ele ouvir mais, né? Porque fala-se tanto. Então a gente tem que investir nisso, tem que ter regra, infelizmente tem que ter. Aqui em Igaraçu a gente aprovou a lei, até foi um projeto do vereador Debrando, para punir, né? Para multar quem não dá manutenção. Não só em lote, terreno, casa abandonada, né? Tem família aí que tem casa abandonada e juntando sujeira, enfim. E eu só queria dizer aqui que eu tenho um caso que é muito interessante para ilustrar. A gente já debateu tanto isso daí aqui, quem sabe a gente começa esse ano e consegue um resultado melhor. Mas eu fui na casa de um cidadão aqui de Igaraçu, ele estava falando do vizinho. Que, virava as costas, o cara jogava ali, a prefeitura ia, tirava o entulho, e no entulho vem o lixo de cozinha, e a prefeitura tirava, o cara jogava de novo. Aí o cara, a filha do cara ia casar, morar na Barra, e ele disse que brincou com o cara, disse, ó, cuidado que na Barra não é assim, hein? Ah, é assim, sim, é a mesma coisa. E foi para a Barra, o cara foi ajudar lá a filha a reformar a casa que ia casar. Mas disse que botou coisa de 3, 4 caçambas para fora. No outro dia de manhã estava lá o fiscal com a pranchetinha, falou, ó, o senhor foi multado em R$280, agora o senhor contrata um caminhão, o senhor contrata uma máquina e tira tudo isso daí e põe caçamba. Quer dizer, o cara teve que tirar a sujeira que ele fez ali no bairro, né? Foi multado e ainda teve que pôr caçamba depois. Quer dizer, vira uma questão cultural, né? Outro dia que Igaraçu no centro, eu falei isso no rádio hoje, o cara mexeu até, foi vizinho lá do Debrando, no prédio do bar, o cara arrancou o piso da garagem, do quintal, puta quintalzão, ele botou 20 metros de sujeira em frente à loja, pizzaria, lanchonete. Quer dizer, então se a pessoa tem dinheiro e não tem essa cultura, né, precisa de uma lei, né? É o único jeito, é o único caminho. Com a palavra o doutor Debrando. Senhor presidente, colegas, Muniz aqui presente, eu acho que não tem outro jeito. Essa questão, desculpa, essa questão da limpeza aí, infelizmente todos saibam aqui que foi o projeto elaborado por mim. Esse projeto ele passou pelas comissões, passou pelo departamento jurídico, estava enxuto, estava legal o projeto, ele foi vetado pelo executivo. No entanto, essa casa poderia ter derrubado o veto do prefeito. Agora é aquele chororô, né? Mas a culpa não é da população. A culpa é nossa. Foi nós que não aprovamos o projeto. Então a culpa foi nossa.
Agora, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, que ele falou que era o princípio da separação dos poderes, que eu queria impor uma cobrança a terceiro. Inclusive, senhor presidente, nas explicações pessoais, eu quero fazer um requerimento solicitando informações, que não é hora ainda, mas eu quero solicitar, porque foi feita uma coisa, como que eu quero impor cobrança de terceiro? Se na SECAP, numa cerâmica que tem na SECAP, lá foi feito muro com dinheiro de obra pública, dinheiro público e com mão de obra pública. Então eu quero esperar nas explicações pessoais que eu quero fazer um requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Continua francada a palavra. Só para explicar, senhor presidente. Com a palavra o vereador Gésner Justo. Eu acho que ele não adota um critério para a cidade inteira. É isso que eu quis dizer no requerimento. Estou usando o terreno, não sei se a Maria tem a foto que eu mandei para ela. O terreno é vizinho de casa. O Fernando conhece, é o dono da Barra, né, Fernando? Você entendeu? Mas ele mora na Barra e quem está ali em volta do terreno, ele não se preocupa, né? Então ele volta naquela questão da multa. Então eu queria saber o critério dele. Até falei com o João, frente ao José Conte, passei, foi dia 20 de fevereiro, ele estava cortando aquela mureta frente ao José Conte e o mato estava 10 centímetros. Quando você vê alguns bairros, o mato está 2 metros. Então não sei o critério, porque cronograma eles não têm, para falar a verdade. Então eu queria saber qual que é o critério que eles usam. Eu concordo com os vereadores que me antecederam. O Vanberto acabou de falar, o vereador Vanberto, que o caso aí da prefeitura limpar e depois dali meia hora ou 1 hora o cara espera a condução da prefeitura, máquina e caminhão limpar o local e dali depois o cara vai lá e joga no mesmo local. Então, o que o Vanberto falou está muito certo. E esses dias também uma mulher da Coab, ela me ligou e falou isso, Vanberto. Ela falou assim, olha, é inacreditável, ficou uma semana sujeira ali, às vezes fica uma semana, 15 dias, a prefeitura vai lá, limpa, acabou de limpar, vai um cidadão lá e joga. Então, é isso que os senhores que estão aqui estão dizendo, que às vezes não dá para a gente ocupar ou não culpar o povo, mas tem que ter uma exigência para que isso aí não possa acontecer. Mas o duro que é o tal negócio, né? Você coloca alguém para multar, aí vira aquele transtorno, não era para multar. Então, vamos ver agora, depois do que o doutor Hildebrand fizer o pedido, a gente deve enviar para a prefeitura e vamos solicitar uma cobrança. Não vendo mais vereador... Só para concluir, senhor presidente, só um segundinho. Dá licença um pouquinho. Com a palavra, vereador Vanberto Pigoli, porque senão depois a imprensa não consegue decifrar quem é que está falando. Obrigado, senhor presidente. Então, saiu dali a questão do que está se debatendo aqui, é o cronograma. Não tem cronograma, a prefeitura, pelo que a gente está, não só aqui, como também no rádio, e faz o que pode, lógico que ele tem, o Juarez Sbergen, que é o chefe do setor, às vezes a gente liga pedindo alguma coisa, eu estou aqui nesse bairro agora, estou subindo, vou passar no CDHU, né? É mais ou menos assim que funciona. Por isso que a gente foi nesse lado que o Fernando falou, que o cara é dono de um lote, ele teria que ter a dignidade, a cidadania de ir lá e capinar, mas como ele não vai, então tem que haver, no caso, né, esse ordenamento aí, né, ter regra, né. A prefeitura de Igaraçu já chegou num ponto, aqui ainda cuida bem do centro, a fama aqui é de cuidar só onde passa Santa, você vai em Jaú, nem do centro não cuida mais. Dá dó, deprimente a cidade de Jaú. Quarteirão da prefeitura, a rua principal, dá dó de ver a situação que está lá. Agora aqui é lógico, o que interessa para nós, a nossa cidade, né? De bairro é o que o senhor falou, hoje mesmo ligou um pessoal lá do CDHU, né? Desde antes do Natal, foi no CDHU, retirou, eu lembro que foi, né? Que a gente está lá no rádio, toda hora o pessoal liga, mas é aquela história, né? Não... Tá, né? Então, mas eu não falo em culpa, porque é muito pesado, muito forte. Vamos falar em responsabilidade. Vamos supor que tem um calendário. Aqui na Coab eu vou vir toda a última quinta-feira do mês. Se jogar na quarta ou na terça, tem que chegar alguém ali e notificar. Exatamente. Hoje... Exatamente. E onde não dá para pôr caçamba, que tem gente que consegue fazer uma pequena modificação, uma casa de CDHU, por exemplo, de repente o cara não tem como botar caçamba, cria o caçamba social, né? Onde não dá, sei lá.
Mas precisava realmente criar os critérios, né? Não havendo mais vereadores a falar sobre o requerimento, eu coloco em votação. Se favoráveis, continuam como estão, os contrários, que eles se levantar. Está aprovado por unanimidade, será dado conhecimento à Prefeitura Municipal. Requerimento número 02/2019. O vereador infraassinado, no uso das suas atribuições legais, requer a convocação do diretor do SAI, senhor José Donizete Cornanchim, para prestar esclarecimentos sobre a constante falta de água que está ocorrendo em vários bairros de nosso município. Justificativa. Sabemos que diariamente há reclamações sobre falta de água em nosso município. Por isso, será de grande importância que o senhor José Donizete Cornanchim compareça a esta Casa de Leis para que possa esclarecer as dúvidas dos servidores e vereadores e a nossa população. Gerente Tadeu Justo, vereador. Requerimento número 2/2019 do vereador Gerente Tadeu Justo, eu coloco em discussão. Está franqueada a palavra. Com a palavra o vereador autor do requerimento. Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas. Na verdade, fiz uma convocação, senhor Donizete, ele comparecesse a essa Casa de Leis, para ele ter as dúvidas, né? Porque o povo vê você na rua, pergunta. Antigamente faltava água uma vez por semana. Agora 3, 4, todo dia falta água. Era de tarde, agora de noite. Então você fala, a bomba está quebrada. E sem contar que a gente paga, né? Equivalente R$70,68, que é o mínimo, que é 20 mil litros, mas não se usa nem, para falar a verdade, nem a metade, né? Então, aquela volta naquele critério, naquele projeto que o Debrando falou que o ano passado foi pagar por litro. Porque se você ficar 20 dias sem água na sua casa, você não vai consumir, você também não vai pagar. Quando chega o dia do pagamento, você vai pagar lá R$68, não tem nada de desconto. Então eu gostaria que o Donizete viesse à Casa de Leis para explicar os motivos, né, de tanta falta d'água na cidade. Continua franqueada a palavra. Com a palavra do vereador doutor Debrando. Eu só queria, senhor presidente, acrescentar nesse requerimento do Gessner, não só para ele vir falar sobre a falta de água, porque acho que bastante gente aqui acompanhou uma reportagem, que foi no Fantástico, não foi? Que eles estão, e foi comprovado, foi lesão ao consumidor, que está pagando pelo vento, entendeu? Para que ele comprove para a gente, porque sábado passado, era 1h da manhã, eu fui tomar banho, não tinha água também, para que ele comprove para a gente, traz uma comprovação de que a gente não está pagando pelo ar, porque a água está faltando, não é só em um bairro, é em toda a cidade. Então, ele traga uma comprovação para nós de que quando está faltando água, que você liga lá e está saindo ar, que não está girando, entendeu? Porque tem locais que gira sim. Então, talvez a gente está pagando pelo ar também. Então, acrescentando nesse requerimento do Gessner, para que ele traga uma comprovação para a gente que não estão pagando pelo ar. Vereador, agora vamos convocar o diretor para vir aqui. E aí a gente... Aí o senhor já complementa a pergunta para ele. Porque o requerimento já está pronto. Na hora que a Maria for esmiuçar o requerimento, vamos convocar ele para vir para cá. Assim que ele vier, cada vereador vai poder fazer as suas perguntas e ele vai ter que explicar sobre a falta d'água no nosso município. Continua franqueada a palavra. Com a palavra, vereador Luiz Fernando Luiz de Almeida. Pessoal, meu nome foi Luiz Fernando, né? Fernando Luiz. Senhor presidente, não, só para deixar de antemão aí, registrar nessa casa aqui também, parabenizar o Gessner também pelo requerimento. Esse projeto do ar que se cobra em água está feito em outra cidade. Isso é uma lei federal que já existe e tem que ser municipalizada. Toda cidade tem que estar regulamentando a lei. Só não saiu hoje, e eu estou fazendo esse projeto, só não saiu hoje por causa da morte do seu Zé. A Maria está aí, testemunha. O projeto está na mesa lá, a advogada vai ver o projeto. Só que o projeto, infelizmente, o SAI não consegue colocar os aparelhos. Então, pode ser terceirizado, o SAI vai lá acompanhar, ver, para tirar o ar. Então, o cara só vai pagar a água. Então, é um projeto legal, não tem nada de anormal no projeto. Muitas pessoas aí já têm esse aparelhinho nas casas, só que tem que ser regulamentada a lei. E pode ter certeza, vai ser uma economia grande aí no bolso cidadão. Continua franqueada a palavra.
Pela ordem, o vereador Luiz Antônio Garcia Guilherme. Senhor presidente, eu acho que a gente precisa ir mais longe com um assunto desse, porque, veja bem, se um relógio, eu já vi assistindo Fantástico, o relógio, falaram que vira com o vento, mas eu acho que é o fabricante que tem que se responsabilizar também. Como é que o cara faz um aparelho desse, pago, que não é de graça, que é para marcar água, e o vento vai registrar números? Eu acho que tem que ter uma garantia esse aparelho. Porque não é de graça o aparelho. Quem que tem aparelho de graça aqui? Custa, não sei quanto que custa isso hoje. Mas além disso, temos que também questionar o fabricante desse relógio. Poxa, agora, você põe um relógio, não tem água, o vento ele fica... Mas não pode, então é o próprio aparelho que está tirando, que está roubando, que está... Entendeu? Eu acho que as duas partes têm que questionar, sim. O SAI, lógico, se ele está cobrando, como diz o Debrando, ele tem que provar que não está cobrando. E também o fabricante. Ele provar para nós que só vira quando passa água. Porque se passava ar e ele estiver virando, então isso aí é uma tremenda de uma picaretagem, esses relógios, esses hidrômetros. Eu penso assim. Não, então, pela não, ordem. aí não. Continua francada a palavra. Pela ordem, Claro. senhor presidente. Temos o vereador Vanberto e temos o vereador Geraldo. Com a palavra, vereador Geraldo Carvoeiro. Você falou aí que, por exemplo, que vão fazer uma análise se tem o ar ou não, certo? O projeto é só para regulamentar na cidade. Sim. Não é, ninguém é Pra ver obrigado a colocar esse aparelho. Não, sim. Por exemplo, Ninguém é obrigado a se colocar esse tem ar aparelho. ou não tem, é isso? Não. Tá Se tem passando. ar ou não, esse aparelho não deixa passar o ar. Não deixa passar. Não deixa passar o ar. Tudo bem. Tá funcionando aqui? Tá? Por exemplo, o ar está passando. E esses anos todos que as pessoas têm pagado, vai ficar como? Então nós temos que fazer um projeto de lei nessa Câmara para não ficar nessa situação, tá? Porque, por exemplo, tem pessoas que vêm aí pagando normal, certinho, tal, e vem chegando, vai pagar, todo esse tempo vem pagando o ar. Sim, então nós temos que fazer um Então, requerimento, eu porque acho se que- tiver um não, projeto que tenha ônus, nós não podemos. Né, Sim. Vanberto? Não, tudo Tem bem, que ser não requerimento. importa, meu amigo, não importa qual Sim. vai ser o procedimento que vai ter que Sim. ser. Não pode ficar na situação de chegar um cidadão, todos nós, ter que pagar uma coisa que não existe e jamais que nós gastamos. É isso que eu quero dizer. Então, é bom que, quanto mais rápido possível, tome a providência adequada. Para quê? Porque ninguém é obrigado a pagar uma coisa que não é gastada. Sim. Então, é isso que eu quero dizer. Eu conversei com alguns... Pagar ar e esquecer de... Sim. E muitos pais de família que trabalham hoje apanhando uma laranja ou carpindo, aquela vida dificultosa, para chegar, tomar um banho, às vezes nem consegue tomar um banho dentro de casa, tá? Porque não tem água, e às vezes quando vai pagar, paga ar. Entendeu? Você entendeu, meu amigo? É isso que eu quero Sim, dizer. lógico. Não tenho nada contra a Não, sua não. palavra. Simplesmente Entendi o que você está querendo dizer. Foi uma pergunta que eu fiz, porque o cidadão não é obrigado a pagar ar. Sim, lógico. Aí Então, cada um eu vai peço atrás dos também- direitos dele. Eu peço também, se for fazer um requerimento, quero fazer um requerimento verbal agora, tá? Pedindo se é para tomar a providência mais rápida possível, se estiver existindo o ar, para ser descontado, e sei lá, e contas lá atrás, temos que fazer uma lei, ou pedir uma lei para ser devolvido o dinheiro para cada um cidadão. Muito obrigado. É só para mim acabar aqui, porque está em cima do requerimento aí. Até conversei com alguns funcionários do SAI, eles falaram que é um dos melhores projetos que vai ter. E se tivesse projeto, até para eles é bom. Porque aí eles não escutam tanta reclamação, tá? É um problema a menos para eles. Vereador. Não, isso aí é só, ele é um aparelho que ele instala, depois do hidrômetro. Se você, no seu hidrômetro, tiver ar, eu não fico lá 24 horas no hidrômetro, vendo se tem ar ou não. Esse aparelho não deixa passar. Ah, sim, falta de água. É por isso que a gente está falando. Né? Eu sei que o assunto foi falta d'água, lógico. Mas por a falta de água, vai vir o quê? O vento. Então a gente temos que tomar providência. Tomar o Então eu vento. peço o requerimento verbal Pessoal. para que seja o mais rápido possível uma atitude adequada. Senhor presidente, eu só queria pontuar o seguinte, até em cima do que o nosso nobre colega falou, Luiz Garcia, para deixar claro aqui que o SAI não tem nada a ver com a história, né? Que se há um problema de vento, ou de ar, ou de maionese no hidrômetro, é do fabricante. Lógico, ué. Né? A nossa autarquia aqui, e até aquela que o Fantástico
averigou também, não, né, porque eles compram do fabricante, e eu acho que também não é em todo lugar, como o Fernando falou, que ele não fica lá olhando, porque eu gasto lá 6 metros cúbicos por mês, né, em casa. Se fosse 3 mil de vento, então né? Mas é a questão da falta d'água, realmente eu até gostaria de falar, aproveitar, né, por conta do o que a gente vive aí com as pessoas, que perguntam aqui e ali. Igaraçu e a Barra sofreram uma situação que eu acho que até a gente comentou um dia que o Foia foi lá. Igaraçu tem 24.500 habitantes, eu acho que já há muito tempo, né, senhor presidente, né, Luiz? Correto. Eu lembro quando o Bush foi prefeito da outra vez, Igaraçu perdeu um pouquinho do índice do fundo de participação, o Val Ruiz quis dizer que a cidade tinha perdido habitante, foi coisa de 200 habitantes na época, porque o IBGE dá lá o número de habitantes e o índice do FPM é calculado em cima disso. Mas era 24.300 naquele tempo. E hoje, Igaraçu-Tietê tem 24.500 habitantes, só que tem Rio Lindo, tem 680 casas aqui como é que chama aqui, no Nossa Gente, São José 1, São José 2, tem mais lugar por aí que foi construído, CDHU 232 casas. Parque Boa Vista. E o mesmo número de habitantes de 15 anos atrás. Não, calma, que vem sempre. Barra Bonita, eu fui assessor de imprensa lá no tempo do padre, 37 mil uns quebradinhos. Só de Sonho Nosso lá são 5. Onde estava essa gente, meu Deus do céu? O que eu quero dizer? É o mesmo número de habitantes para receber a água, só que é torneira, né? Casas, não sei quantas moradias, só aqui no Nossa Gente, vamos imaginar umas 300. Quer dizer, se construiu de lá para cá 1.000 moradias a mais na cidade e a estrutura do SAI é a mesma. Exatamente. Fica autorizando, né? Agora a notícia é boa, né? Eu estava falando, não lembro para quem, que a cidade conseguiu o ano passado, né, um recurso para um poço artesiano aqui, 1,5 milhão, que o município não tem condição de fazer. Guilherme Mussi, acho que foi o deputado federal, foi uma emenda de bancada do PP, e já está tudo certo isso, tá? Vai demorar um pouco, lógico, porque depois tem licitação, já tem até uma parte do dinheiro na conta da prefeitura, que dá para ver lá numa plataforma do governo federal. Então essa é a boa notícia, né? Agora, essa aí, a hora que chegar, vai acabar, vai ter que fazer, porque a UPA é diferente, né? A UPA aqui é uma outra história. Essa questão do poço tem um critério no convênio, né, de liberação. E a UPA, o prefeito, ela chama UPA, mas o prefeito está fazendo com o dinheiro do município, né? Não é porque o governo federal, quando ele faz um convênio, vai te liberar, ele libera, né, parceladamente, mas libera. Então, com certeza esse ano aqui vai ter que fazer esse poço aí, até o final do ano. Agora não sei aonde, né? Estão falando que é na SECAP, né? Com a palavra o vereador Geraldo Carvoeiro. Eu quero deixar bem claro nessa casa de lei que eu não estou culpando o SAI, não estou culpando ninguém. Simplesmente eu quero resolver o problema, se há que ter problema. Só isso, não estou culpando ninguém. Para amanhã depois sair falando coisas que não falei. Então, quero deixar bem claro, não estou culpando ninguém. Simplesmente eu quero resolver o problema, se por acaso tiver problema. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Luiz Antônio Garcia Guilherme. Eu sempre defendi nesta Casa de Leis que, a partir do momento que a pessoa solicita um loteamento dentro da cidade, ele tem que vir com poço artesiano. É isso que tem que ser feito. Você quer fazer um loteamento na cidade de Igaraçu, você vai ter que fazer o poço artesiano. Aí acaba com essa coisa. Você entendeu? Então acaba com isso. Agora o cara vem e ele faz. O que ele faz? Ele vem aqui, ele faz o loteamento, vende o lote, e os problemas ficam aí para o povo, para o município, para a prefeitura. Então, a partir do momento que você vai fazer um loteamento, como o Constantino fez. Sim. Constantino fez um loteamento, lá, o poço está lá, com caixa d'água, está tudo. Não, o que tem que estar no contrato. Mas tem que estar no contrato da prefeitura. Quando você vai fazer um convênio, a prefeitura tem que exigir. Não. Não. Projeto executivo. Não.
Executivo. Então, o que tem que ser é isso aí. Existe uma lei proibindo, pela ordem, senhor vereador, proibindo que na hora de fazer o loteamento, é que nem você vai vender seu terreno lá. Vai vender o seu terreno para mim. Só que na cláusula da venda do seu terreno tem que ter uma torneira lá. Então, o que tem que ser feito é isso. Eu quero fazer um loteamento de Igaraçu do Tietê. Muito bem, você tem área, tenho. Só que você vai ter que ter um posto artesiano nele. E acabou. É quantas casas? 1000 casas? É um posto de tanto de litro de água lá. Cabe esse problema. Porque os caras só vão construindo e ligando. Liga naquele lá. Falta, liga naquele lá. Sempre liga o que está mais perto. Quer dizer, vai reduzindo as águas, vai sempre diminuindo. E a água do chão, ela não sai sozinha. Tem que a bomba tirar. Energia custa caro. Então, por isso que o SAI anda com as pernas, tudo fica na costa do SAI. Então, cada vez que vai fazer um loteamento, você tem que fazer o posto. Então eu não vou fazer, então você não vai fazer loteamento na cidade. Partindo daí, acaba com essa bagunça. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Geraldo Carvoeiro. O presidente, teria possibilidade de a gente estar fazendo um pedido, ou talvez um projeto, que quando fosse sair algum loteamento na cidade, a gente aprovar todos os direitos legais? Porque sair pela prefeitura, sair por aqui, nós aprovarmos, tudo que tiver direito de ser aprovado. Nós vamos fazer um requerimento solicitando que isso passe a acontecer. Tá. Eu, só para complementar e encerrar a discussão sobre esse requerimento, o ano passado eu fiz o pedido para o deputado federal, que é do meu partido, Guilherme Mussi, certo? E tivemos sorte de ter essa emenda aí que vai fornecer para nós aqui, para a população igaraçuense, mais uma caixa d'água. Gostaria que todos nós, vereadores, fizéssemos um pedido a cada deputado do nosso partido, para que a gente pudesse, ou uma hora ou outra, ou se não for nessa administração, em outra administração, a gente seja contemplado com mais um poço artesiano. Como disse agora o vereador Luiz Antônio Garcia Aguirre, vários loteamentos abriram em Igaraçu do Tietê. Ontem, eu estava chegando, vim lá por cima, se você pegar bem a cabeceira lá de Barra Bonita, você olha para cá, você vê quanto cresceu Igaraçu do Tietê. Cresceu, são muitos loteamentos feitos, e as pessoas vêm aqui, constroem os loteamentos, vendem para você, para nós, para qualquer um de nós, e não está um pingo preocupado com a água. E esses loteamentos, eles vão acabar retirando a água que você já estava usufruindo, usando na sua casa, usando na cidade. O Constantino Fernandes, que já foi prefeito em nossa cidade, ele sabe da situação disso e ele faz loteamento. Ele fez loteamento, é o tio da vereadora Alaine. Ele construiu um poço artesiano, e além dele fornecer a água para o setor dele lá que ele criou, ele doa ainda a água para o município. Veja bem, que coisa interessante. Ele doa uma parte agora, é lógico que ele não vai poder também arcar com tudo, mas ele doa uma boa parte de água para o município, mas mesmo assim não vence, porque os loteamentos são bastante na cidade de Igaraçu do Tietê. Tanto a cidade de Igaraçu do Tietê, Barra Bonita, está sofrendo com isso. Então, por isso que eu estou aqui pedindo para cada vereador que na próxima sessão façam um requerimento para os seus deputados, para que eles possam fornecer para nós, ou colocar numa emenda lá, mais um poço artesiano. E o requerimento do vereador. Com a palavra, vereador. E o Tino já deu o aval para o SAI, se quiser mexer naquele posto e fazer, expandir, desde que eles façam, fica à vontade. Desde que eles façam lá, porque o posto já tem. Então, se eles quiserem abrir lá, eu não sou engenheiro, mas quer abaixar mais lá, afundar mais lá, para ir a água mais para o pessoal lá em cima, ele já deu esse aval. Veja então, bem, não é qualquer um que faz isso. Não, o Constantino Fernandes... Isso aqui é meu, aqui ninguém mexe. Viu? Não, mas ele fez o loteamento, fez o posto e doou para o SAI. Está aqui, está prontinho. Daqui para você administra. Ele está certo. Está certo. Com a palavra, vereador Gadu. Senhor presidente... Acho que está desligado seu amigos. Não. Tá ligado. Eu acho então que deveria, os loteamentos de hoje, além da infraestrutura que o dono do loteamento fazer, ele tem que fazer o poço artesiano também, senão não aprove a prefeitura. Porque aí ele vai solucionar o problema dele. Ele faz o poço, ele tem que dar água. Bom, a infraestrutura hoje compreende o quê? Guia, sarjeta, asfalto e iluminação. E a água não está, quer dizer, poderia cobrar essa água agora, fazer uma lei que todos os loteamentos que sair é obrigado a que faça o poço artesiano, para atender essa, e o resto da demanda vai para o município.
Além do... Meu senhor presidente, eu conversei com o ex-prefeito Constantino Fernandes um dia aí, e é obrigado assim fazer, Gadu. Só abaixo de 90 casas que não. No caso, esse loteamento que foi feito ali no Roncário não era obrigado. O dele lá já era, por isso que ele fez. Aonde? Aqui. Mas para autorizar o loteamento tem que ter, que nem você falou, guia, sarjeta, iluminação pública, asfalto, tratamento de esgoto e água. Então ele fez porque ele tinha que fazer, né? Aí ele doa para o SAI por quê? Porque alguém tem que comandar esse poço, né? Ele não fica com a obrigação de comandar, mas ele tem que fazer. Concordo. Eu acho que isso é importante, sim. Cada loteamento tem que fazer o seu poço. Onde já não fez, por exemplo, ficar autossuficiente para não pegar porque senão, cada dia que passa, não fica mais deficitário. Exatamente. E tem um outro detalhe também. O problema é o seguinte, o SAI está numa situação dificílima. O equipamento do SAI está em situação, vou te falar, não boa. Porque ali existe motor, existe bomba, existe embaixo uma hélice no que puxa. Isso precisaria ser feito uma revisão em tudo. Trocar praticamente tudo. Porque você veja bem, às vezes você tem um motor possante lá em cima, mas lá embaixo tem uma hélice pequenininha, que ela já está gasta, ela não produz. Então ela trabalha bastante, consome um monte de energia e ela produz pouco. Então eu acho que precisava pegar poço por poço, um técnico, um engenheiro da área, e fazer com que esse poço tenha um motor às vezes menor, com mais produção, gastando menos. Então eu acho que está indo para a situação, cada dia que passa a estrutura do SAI está cada dia menor. Você veja bem, as conduções do SAI, estado lamentável, um monte de coisa que precisava ser feita, não é? Então é o seguinte, a situação está tão difícil. Você veja bem, o ICMS, para a Barra veio 2.800.000, para nós veio 540. Então, tocar nós aqui está difícil. Precisaria que o Brasil melhorasse, que havesse mais arrecadação, para que o município tivesse mais condições. Eu não acredito que o Canachim queira deixar faltar água em algum lugar. Entendeu? Mas é que, infelizmente, a situação está difícil. Ele não está conseguindo porque ele não está tendo recurso suficiente. E a prefeitura, por sua vez, ela não está tendo como alimentar o SAI. Então precisaria dar uma melhoradinha na situação financeira, que eu também acho que essa limpeza, eu concordo plenamente, que tem bairros aí que está devendo. Eu, às vezes, sou cobrado também, eu cobro ele também, toda vez que eu posso. Mas também ele está com a deficiência dele também. É que nem na casa da gente, dá para fazer tudo? Não. Não dá, rapaz. Então a situação, infelizmente, é uma situação econômica do Brasil e, que nem o Vanberto falou, às vezes por poucos habitantes você cai numa outra faixa que recebe um valor bem menor. Mas eu acredito que nós tivermos um pouco de paciência, e o ex-presidente novo, eu boto fé nele, o governador de São Paulo é excelente, eu acho que nós vamos crescer e nós vamos acabar todos esses problemas que nós temos. Eu tenho fé nisso, que nós vamos ter um governo bom e para nós vai ser muito bom, para nós de Garaçuense vamos ter um resultado. Obrigado, hein? Eu vou dar um requerimento, peraí. Com a palavra, vereador Luiz Antônio Garcia Guille. Pela ordem, senhor presidente, nobres colegas. Como o Vanberto disse aí, já existe a lei de 90 casas, né? Eu não vou fazer agora, mas na hora de explicações pessoais eu vou fazer um requerimento questionando sobre o São José. O São José hoje tem mais de quantas casas lá? E cadê o poço? E lá não tem água. Lembrando que mora lá também sabe que não tem água. Lá no São José não tem água. Tem água quando Deus quer. Tem ar, senhor presidente. Só se tiver ar, né? Mas então eu vou fazer um requerimento. Então, o Geraldo está falando de voltar atrás para devolver quem foi. Agora voltar atrás e ver quem que autorizou esse loteamento do São José 1 e 2 sem isso aí, né? Porque se já era previsão legal. Segundo o senhor. Atrás. Agora não tem mais como voltar. Não, eu acho que nessa lei do São José já existe o poço. Eu acho que está faltando aí o quê? É a empresa fazer. Agora, a empresa, e se não tiver alguém cutucando lá, a empresa também não está nem aí. Porque o asfalto lá, você vê, tem mais buraco lá no asfalto do que na estrada de terra.
quebra aqui, ruma lá, quebra aqui, ruma lá, e vai quebrando. Por quê? Porque o material que está lá de baixo não presta. Não presta. E ainda que não tem água, o dia que tiver água, aí vai estourar tudo mesmo. É só buraco tampado de concreto. O que se gasta de concreto dá para trocar todos os canos que tem naquele São José lá. Eu nunca vi um negócio daquele jeito. Parece que o pica-pau passa picando ali nas ruas. É toda quanto é rua. Porque não aguenta pressão. Não tem água, não aguenta pressão, e o dia que tiver água então. Aí não vai ter cano. Ô Luizinho, mas lá não deteriorou antes do prazo? Não teria que ser a Fato que tem que fazer o serviço? É outro problema que vem se arrastando por causa disso. Porque existe uma garantia, se eu não me engano... Tá na justiça, né? É 5 anos, tá na justiça aí. Porque é 5 anos o prazo. E antes dos 5 anos, se expandiu tudo. Estourou asfalto, se estourou o encanamento. Quer dizer, a prefeitura está cobrando a justiça. Que a empresa vai lá e dê reparo. Porque a prefeitura não pode fazer esse reparo. Coitado do ex-prefeito foi lá fazer e acabou se complicando. Agora, a população tem culpa? Não. A população não tem culpa. Agora, o cara vai ficar esperando 5 anos a garantia? Não. A população mudou, está pagando, é direito dele. E a prefeitura do outro lado não pode ir lá. Então tem que mudar as regras do jogo. As ruas não têm caída. Então, mas tem que mudar a regra do jogo. Água na casa das pessoas. Fernando, pela ordem. Tem que mudar a regra do jogo. Pela ordem, senão... Agora, eu sou prefeito, assino o loteamento que o cara só vai reparar a rua depois de 5 anos. A partir do momento que eu mudei lá, eu tenho direito. Não tem negócio de 5 anos. Fez hoje, estragou o momento, tem que arrumar. Agora a prefeitura não pode arrumar porque é a empresa que é responsável. Se a prefeitura vai arrumar, a justiça vai em cima, ferra o prefeito. Quer dizer, então a regra do jogo tem que ser mudada. Sim. É aí que tem que mudar. A partir do momento que entregou o loteamento, vai ser responsável a prefeitura. Acabou. Vai ter um custo menor para o município e a prefeitura que vai tomar conta. Agora que o São José tem isso. Ele não pode ir lá fazer um asfalto novo. Você viu, recapiou até pertinho e não entrou lá. Por quê? Porque está na garantia. Mas que garantia é essa que ninguém arruma nada? Então precisa se ver as regras. Obrigado, presidente. Requerimento número 2 do vereador Gessner Tadeu Justo, eu coloco em votação. Os favoráveis continuam a comissão, os contrários que eles se levantar. O requerimento está aprovado por unanimidade e nós vamos convocar o diretor do SAI, José Donizete Corlanchim, para que venha aqui explicar sobre a falta d'água no nosso município e também sobre o ar que mencionou o vereador Dr. Idebrando. Esse ar não é fácil. Requerimento número 03/2019. Requeiro a mesa ouvindo do outro plenário, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal Carlos Alberto Varasquim, para que informe a essa Casa de Lei quais são os serviços que a prefeitura tem obrigação de estar prestando no residencial Parque Boa Vista. Justificativa. Muitos munícipes, como também moradores do residencial Parque Boa Vista, perguntam a este vereador quais são os serviços que a prefeitura é obrigada a prestar no local. Haja vista que os mesmos pagam os impostos anualmente. Fernando Luiz de Almeida, vereador. Requerimento número 3/2019, do vereador Fernando Luiz de Almeida, eu coloco em discussão. Está franqueada a palavra. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor do requerimento. Esse bairro, o residencial Parque Boa Vista, eles já até vieram aqui nessa casa. Então eu gostaria de saber do senhor prefeito o que a prefeitura pode se estar fazendo nesse bairro. Porque eles pagam imposto e eu sei que água e asfalto é essencial no bairro. Agora, se tem outros serviços também que eles que tem que ser feito lá, porque eu sou cobrado bastante lá dos cidadãos que moram lá, mas tem coisa que eu não acho que é a prefeitura que tem que ser feito lá. Então eu quero saber do prefeito o que pode ser feito lá. Porque às vezes eles querem que faz coisa lá que nem na cidade faz, e eles pagam lá por mês. Então, não quero aqui criar polêmica, só quero a resposta do prefeito para saber quais são os benefícios, né, que eles têm, porque eles pagam imposto também. Só que eles também têm uma mensalidade lá que cobra dos cidadãos, os pessoal que mora lá, que tem a manutenção, né, deles lá, né? Então, da parte do prefeito, eu gostaria de saber qual tipo de serviço que tem que ser feito lá. Continua francando a palavra. Pela ordem, presidente. Então, com a palavra, vereador Luiz Garcia Guilherme. Então, esse loteamento, quando abriu lá, ele era um loteamento fechado. Que era um loteamento que nem o Docimar, Vale Verde. Aí viu que a coisa não ia virar, se transferiu para o município. A partir do momento que se transfere para o município, se transfere toda a responsabilidade de manutenção, de guia, de sarjeta, de tudo. Para transferir para o município, o que o município vai fazer? Cobrar imposto. Se cobrou imposto, você tem que dar sustentação. Só que nem você acabou de falar, existe lá como é que fala? É uma associação, é isso, né?
Então, o que se paga, os moradores pagam para a associação. Agora, eu não sei até onde isso é legal, entendeu? Porque eu não sei se eu posso criar uma associação lá no bairro que eu moro e receber das pessoas que moram lá. Cria uma dúvida sobre isso aí. Então, você foi bem no seu requerimento, questionando qual a responsabilidade do município. Qual o compromisso que o prefeito tem que ter com aquilo lá. Porque a partir do momento, se for todo o município, você não tem que ter associação. Precisa pagar. A prefeitura tem que pagar, eu pago imposto. Eu penso por aí. Continua francada a palavra. Com a palavra, vereador Vanberto Piccoli. Pela ordem, senhor presidente, eu quero pedir perdão para o nosso ex-presidente, secretário Luiz Garcia, mas não é nada disso. Lá é um bairro normal. Foi autorizado pelo prefeito Bucho em 1997. Ele é cercado porque a prefeitura obrigou que cercasse na época. Eu fui testemunha de uma ação de obrigação de fazer que eles estão movendo contra a prefeitura. E o promotor estava falando que quem impôs que obrigou que se colocasse, eu só libero o loteamento se colocar cerca, por causa de segurança, foi o prefeito Bucho. Né? E a questão da associação de moradores, todos os bairros deviam ter, não só lá. Lá eles se organizaram, eles têm uma associação de moradores, eles podem pagar, eles pagam. Vamos imaginar que a Coab tivesse uma associação de moradores, 1.074 casas, né? E tem regra, tem um estatuto, e cada morador vai dar R$10. O que vai fazer com o dinheiro? A associação vai decidir, os moradores vão decidir, uma festa junina, vamos contratar uma varredeira. Então, lá funciona a associação, né? Lógico, tem os seus problemas também, tem gente que paga, gente que não paga, eles vão na justiça, enfim. Mas é um bairro normal, a gente quebrou esse estigma aqui da outra vez. O primeiro estigma aqui foi que lá era condomínio. Não é condomínio. No começo era. Hein? No começo era. Não, agora, recentemente, vieram aqui com certidão da prefeitura, que é um bairro comum. Quando abriu, eu estou falando, senhor vereador, eu estou falando que quando abriu, depois mudou tudo o estatuto. É que o que aconteceu foi o seguinte, que o pessoal comprou para especular, depois começou a construir, aí vem a demanda, né? Certo. Aí que é asfalto, para fazer o asfalto para essa galeria, não tem água, tem erosão, e agora só que a prefeitura deve ir lá no bairro, é o mesmo serviço de qualquer outro bairro, né? Sim. Meu requerimento é em cima disso. Se eles pagam ou não, eu não moro lá, eles que se viram. Não é assim. Eu acho que para mim eu não moro lá. Ah, eles têm que parar lá. Eu não tenho que pagar meus impostos? Também pago, lógico. Eu não tô... Dá licença. Não, estou falando em relação ao bairro. Estou falando ao bairro. Dá licença. Eu já quero dizer, eu quis dizer o seguinte, eu quero saber quais são, o que tem que ser feito lá dentro. Porque às vezes pedem coisas para o bairro que não é, às vezes, competência para a prefeitura. Correto. É isso que eu quero saber. Certo. Se eles pagam ou não, eu não sei. Cada um paga lá 50, 100, eu não sei quanto é. Então eu quero saber, então eu até peço desculpa, porque eu errei na minha fala. Então, todos nós erramos. Então eu errei, peço desculpa, estou voltando atrás da minha palavra. Então eu quero saber quais são os serviços que tem que ser feito no local. O que tem que ser feito. Só isso, mais nada. Requerimento do vereador Fernando foi bem elaborado. Nós vamos enviar para a prefeitura tomar a devida providência. Vereador Fernando, veja bem, olha o que é um loteamento bem feito, bem programado. Além do Constantino Fernandes, além dele fazer esse loteamento aqui atrás como chama o bairro aqui, Jardim Carolina, ele fez aquele lá do Viana lá, e também já fez o poço de água lá. Então, veja bem, vê se alguém que comprou o terreno lá está reclamando alguma coisa. Não estão reclamando, certo? Então, agora, por isso que é bom a gente fazer um requerimento aqui, solicitando que a prefeitura envie para nós um projeto, para saber se os loteamentos que estão fazendo daqui para frente vão ter essas benfeitorias, para depois a população não sofrer e ficar cobrando nós vereadores aqui nesta casa. Com a palavra, vereador Salvador Segura. Senhor presidente, nobres colegas, amigos, se eu não me engano, esse loteamento foi antes da lei, porque hoje a lei obriga que se faça a infraestrutura para você poder vender os lotes. E lá, como foi antes da lei, então não tinha essa obrigação. Esse foi o que está acontecendo, o pior de tudo foi isso. Então, não era necessário
a prefeitura fazer nada, porque era um loteamento particular. Então, eu acho que... Mas eu gostaria, imensamente, lógico, que houvesse verba e que fizesse uma infraestrutura completa lá, porque lá é um bairro já bastante tempo já, e moram nossos amigos lá, nossos irmãos, então merece, lógico, toda a infraestrutura completa, como todos nós merecemos o melhor possível. Mas eu acho que o problema maior foi esse, foi antes da lei, que hoje você precisa ter a infraestrutura, senão você não consegue vender os lotes. Então, a gente precisa acrescentar mais essa poços artesianos em todos os loteamentos que fizeram daqui para frente, porque senão não aprovem. Mas lá eu acredito que foi isso, foi antes da lei. Inclusive, eu fui um dos que já pediu verba para o deputado meu para assaltar lá. Eu pedi verba para o meu deputado também lá. Então, eu só quero saber quais são os serviços que podem ser prestados lá naquele local. Só isso. Mais nada. Eu me equivoquei aqui, fiquei nervoso. Não estou falando de dinheiro aqui. Pelo amor de Deus, eu fiquei nervoso. Eu volto atrás, peço desculpa de novo. Mas não é isso o ponto que eu quis chegar. Eu só quero saber quais são os serviços que tem que ser feito lá. Amanhã depois saiu na internet. Eu sei que vão ficar bravos comigo, não tem problema. Está aceito o pedido de desculpa do vereador Fernando Luiz de Almeida. O requerimento número 3/2019 do vereador Fernando Luiz de Almeida, eu coloco em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovado. Por unanimidade será encaminhado ao setor competente. Requerimento 04/2019. Requer a mesa ouvida no doutor plenário na forma regimental que seja oficiado ao senhor diretor do SAR, José Donizete Cornanchim, CA. Levantamento de quantas residências há em nosso município sem hidrômetro. Justificativa. É de conhecimento deste vereador que várias casas em nosso município não possuem hidrômetro. A falta de hidrômetros nas residências proporciona desperdício de água, haja vista que o morador pode gastar à vontade e pagar somente o mínimo. Um desrespeito àqueles que pagam e que realmente gastam. Fernando Luiz de Almeida, vereador. Requerimento número 4/2019 do vereador Fernando Luiz de Almeida, coloca em discussão. Está franqueada a palavra. Com a palavra, vereador, autor do requerimento. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento aí, que eu fui cobrado por bastantes cidadãos, que tem muitas casas que não tem hidrômetro. Então, estou pedindo aí providência, a resposta do professor. Aí depois que ele der a resposta, a gente pode estar entrando com outros meios. Porque quem tem que comprar o hidrômetro, no caso, é o SAI, e o SAI que tem que repassar para o fornecedor, no caso, o consumidor, né? Então, eu gostaria de saber quantas casas que não tem hidrômetro na nossa cidade e se eles têm um levantamento sobre isso. Continua franqueada a palavra. Não havendo quem queira se manifestar, eu coloco o requerimento do vereador em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários que ele se levantar. Está aprovado. Por unanimidade, será encaminhado ao setor competente. Requerimento 05/2019. O vereador que subscreve requer ao plenário de forma regimental que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. Primeiro, quantos são os imóveis ou sala atualmente alugadas para a prefeitura, para os órgãos de sua administração que prestam serviços públicos. 2. Quais o departamento estão instalados estes prédios? 3. Qual a finalidade de cada um deles? 4. Quais são os proprietários destes prédios? 5. Quais são os endereços de todos os imóveis ou salas alugadas? 6. Qual os gastos mensalmente com cada imóvel alugado? 7. Por derradeiro, requer cópia de todos os contratos de locação dos prédios firmados pela administração. Justificativa. Presente requerimento tem por objetivo atender os interesses da população, também de interesse do vereador. Ter as informações necessárias para compartilhar as ações do Executivo, conhecer mais a fundo a situação desses locais, saber se os benefícios estão sendo usados de única e exclusivamente para a destinação proposta à fiscalização do Executivo, e função é obrigação do vereador, bem como o pedido de informações são prerrogativa desta Casa de Lei. Idebrando Ramos dos Santos, vereador. Requerimento número 05/2019 do vereador Dr. Idebrando Ramos dos Santos. Eu coloco em discussão. Está franqueada a palavra. Com a palavra, vereador, autor do requerimento. Senhor presidente, eu elaborei esse requerimento tendo em vista que a gente tem lá na Avenida Elias Souza Dantas, a gente tem um barracão lá que antes funcionava, acho que o NUPAP.
A gente tem outra sala que fica em frente a Camilo Saad, na entrada da Coab. E a gente sabe que não tem nada funcionando nesses locais. E, por outro lado, eu não sei se está, por isso que eu pedi essa informação, que no caso o CAPS, a gente sabe que é um prédio alugado, não sei de quem é. A gente tem a Casa da Saúde também, não sei se é da prefeitura ou se está alugado também. Então, oi? Mas essa aqui é uma outra questão que até o vereador Gessner vai expor depois. Então, a gente não é que haja, não estou dizendo que haja, mas pode haver um desperdício de dinheiro público, entendeu? Porque a gente tem um barracão lá na Avenida Eleusio Dantas que pode aglomerar vários departamentos lá. Então, às vezes a gente não está cuidando do que é da gente e está pagando um absurdo para os outros locais. Isso, até mesmo porque os contratos, eu quero que o prefeito envie para essa casa aqui, é para a gente também saber quem são os proprietários e o patamar que está sendo cobrado. Às vezes o aluguel que está pagando também está fora de mercado. Entendeu? Então, senhor presidente, esse requerimento eu gostaria que o senhor prefeito prestasse esses esclarecimentos para esta casa. Senhor franqueada a palavra. Com a palavra, vereador Gessner Justo. Pela ordem, senhor presidente. Só para aproveitar o requerimento do nobre vereador Debrando, a hora que eu cheguei aqui, dei a mão para o senhor na entrada, até questionei que a gente paga aluguel da Câmara aqui, né? O proprietário, que se não me engano, é que é o Chu Saad. Paga acho que R$3.000 de aluguel aqui. E todo ano a gente devolve uma verba que sobra da Câmara para o prefeito, né? Acho que o ano passado o presidente Luiz devolveu acho que 400 mil, presidente. Foi isso, né? Então será que esse ano que o senhor já tem algum propósito para fazer, comprar um terreno, para construir uma... Você entendeu? Uma casa nossa. Quase 600 mil, né, Maria? Foi retornado para o prefeito. Será que esse ano aqui já tem, 2019, o senhor já tem um projeto já para a construção da casa, da Câmara Municipal independente nossa aqui ou não? Olha, na outra administração, eu me lembro que o vereador e presidente João Paulo Capelasso, ele fez até um projeto para construir uma Câmara Municipal. Parece que o plenário, não sei, acho que revogou, foi contra e tal. Mas quem cai em cima de fazer pagar os aluguéis é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está em cima, batendo em cima, já pediu para o vereador Luiz, quando presidente, para que ele desse uma iniciativa de comprar o terreno, construir a Câmara, e agora está essa responsabilidade sobre minha pessoa na qualidade de presidente. Hoje, nós aproveitamos aqui a oportunidade, conversei com o proprietário, não sabemos ainda, e ele falou que vai estudar a possibilidade de vender isso aqui. Então, nós estamos pensando, porque o tribunal não quer que devolva dinheiro para a prefeitura. O tribunal chega aqui e exige que nós compramos carro para atender a demanda dos vereadores, nós contratamos motorista, que nós paramos de pagar aluguel, porque é um dinheiro que vai embora e não volta mais, mas nós já estamos estudando essa possibilidade, e assim que a gente tiver alguma coisa em mãos, eu vou passar aos senhores, os senhores vão ajudar a essa presidência a estudar o assunto. Ou a gente adquire um terreno para construir, ou compra o prédio. A gente vai ver o que é mais em conta, porque hoje um prédio desse daqui não é fácil. E outra, o aluguel, ainda que ele faz para nós um preço até razoável. Não, eu até concordo com as suas palavras, mas o Tribunal de Contas, quando ele vem aqui, ele quer saber a comodidade, certo? Eles colocam uma relação a cumprir e nós aqui temos que cumprir. Eu gostaria mesmo de chamar, por exemplo, 10 pessoas aqui, como o senhor está pensando, e falar: o que nós vamos comprar? Vamos comprar um lugar aí, mas só que se não for adequado, o Tribunal de Contas depois vem em cima do presidente. Nós temos presidente... Foi? Mas nós vamos ficar ligados. Mas nós vamos verificar. Nós não vamos fazer nada, dar o passo maior que a perna. Nós vamos ficar ligados. Vamos verificar, ver o que podemos fazer e de acordo com o Ministério Público e de acordo com o Tribunal de Contas.
O requerimento, acho que não tem mais ninguém para fazer uso do requerimento, eu coloco em votação. Salvo braço, continua. Como estão os contrários que eles levantar. Está aprovado. Por unanimidade, será dado conhecimento e enviado ao setor competente. Moção do meu amigo Pena. Eu guardo a moção, nunca vi igual. Moção de agradecimento. O vereador que subscreve abaixo assinado apresenta a mesa da Câmara Municipal, Instância Turística de Igaraçu do TT, ouvindo o doutor plenário, moção de agradecimento ao excelentíssimo senhor Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, todos os profissionais que dedicaram a ajudar a estender as mãos amigas ao povo brasileiro, pela tragédia na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, oferecendo ajuda ao excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em prol ao povo mineiro. No dia 25 de janeiro, o Brasil se comoveu com a tragédia causada pelo rompimento da barragem de Minas, Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho. Em Minas Gerais, uma tragédia que abalou o mundo e ceifou mais de 300 vidas. Diante de tanto sofrimento, ficamos sabendo que imediatamente o senhor primeiro-ministro de Israel entrou em contato com o nosso presidente, oferecendo todos os equipamentos de logística em prol aos resgate das vítimas. A tragédia foi tão grande que no dia seguinte a imprensa escrita falada dizia que a cidade de Brumadinho foi devastada pelo rompimento de uma barragem de Minas, Córrego do Feijão. Não é por menos que tenho certeza que toda a população brasileira, de uma maneira ou de outra, vem agradecendo a ajuda internacional que nos foi oferecida pelo ato de solidariedade do primeiro-ministro de Israel, seu querido povo, que são os nossos também. As palavras do nosso excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, que diz: aceitamos agradecimento, mais uma tecnologia israelense a serviço da humanidade. Fazemos dela também, pois não temos coração para agradecer a esse ato, bondade, solidariedade e caridade do primeiro-ministro de Israel a seu povo. Diante disso, queremos agradecer imensamente apoio, pedir ao nosso bom Deus que ilumine o caminho do primeiro-ministro de Israel e seu povo, pela mão amiga estendida à nossa população. Assim sendo, esse vereador vem pedir apoio dos demais vereadores desta Casa de Leis para aprovar a moção de agradecimento, o que seja dado conhecimento aos homenageados através do primeiro-ministro de Israel, passando primeiramente pelo excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para que tome conhecimento e agradeça em nome de todos os vereadores da Câmara da Instância Turística de Igaraçu do TT, dizendo que o povo brasileiro agradece a atitude. Sala de Sessões, 4 de fevereiro de 2019, plenário vereador Odonir Maganha, doutor Aparecido Giovanir Pena Júnior, vereador. Pessoal, nós fizemos uma moção de agradecimento aqui para ser enviada ao primeiro-ministro de Israel pelo o fato que aconteceu lá em Minas Gerais. Eu coloco em discussão, está franqueada a palavra. Com a palavra o vereador Salvador Rodrigo Seguro. Senhor presidente, novos colegas, amigos, queria parabenizar o senhor pela lembrança, um fato muito marcante, o qual Israel prestou um serviço enorme para a nossa nação, e eu queria deixar os meus parabéns para o senhor. Muito obrigado, vereador. Continua francada a palavra. Não havendo mais quem queira se manifestar, eu gostaria só mesmo de complementar. Agradeço as palavras do vereador que me antecedeu, mas é muito triste o que nós vimos lá em Minas Gerais. O que nós não queremos para nós, não queremos para os outros também. Eu acredito que o primeiro-ministro de Israel teve uma atitude muito boa de enviar para cá certa quantidade de profissionais e eles fizeram o que puderam. É muito triste ver e saber que nós temos um ente querido enterrado lá no meio daquelas lamas e alguém falar assim, olha, já fizemos de tudo e vão parar o barco. Não é assim, porque ainda tem acho que mais de 150 vítimas ali enterradas e tem que ir até o final, até achar a última pessoa para que a família possa fazer o funeral, enterrar e saber onde está esse corpo. Não havendo mais quem queira se manifestar, eu coloco a moção de agradecimentos em votação. Só abraço nós como estão, os contrários que eles levantaram. Está aprovado por unanimidade e será dado conhecimento ao primeiro-ministro de Israel através do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro.
Não havendo mais se tratar na matéria, nós não temos nenhum projeto também pela ordem do dia. Eu coloco, já abro mão agora para as explicações pessoais. Algum vereador que queira fazer uso de complementar algum? Bom, então pode... O Debrando e o Geraldo falaram sobre o ar na torneira. Vocês dois falaram. Vai fazer um requerimento só ou o que vocês querem fazer? Certo, perfeito. Concorda, Geraldo? Então, tá bom. Explicações pessoais pelo horário de liderança, doutor Debrando Ramos. Senhor presidente, nobres colegas, munícipes, voltando, senhor presidente, aquele requerimento, aquele projeto de lei que eu fiz o ano passado, e foi vetado pelo prefeito, e essa casa achou por bem não derrubar o veto do prefeito, alguns colegas. Eu não me recordo se foi o ano 2017 ou 2016, na cerâmica Vista Alegre, na SECAP, foi murada uma cerâmica, foi feito um muro lá, e foi com mão de obra pública, e o custeio foi público. Eu gostaria de fazer esse requerimento para que o prefeito informe se houve uma notificação anterior, da prefeitura para o proprietário efetuar as obras. Também eu queria saber do prefeito de onde foi tirado os recursos para fazer o muro daquela cerâmica. E se houve uma assinatura de algum contrato do proprietário da cerâmica para execução dos serviços. Sabemos, senhor presidente, que para fazer o muro, a prefeitura deve notificar o proprietário do terreno antes. Então, esse é de suma importância para que o senhor prefeito informe essa casa se houve a notificação e com quais recursos foram feitas aquelas obras em terreno particular. Parte, o vereador, amigo. Poderia acrescentar, já que o senhor está perguntando aí, de onde vieram os recursos e se tem... Ele já fez essa pergunta. Não. Ele vai acrescentar. Desculpa. O senhor me dá uma parte? Sim, pode falar. Pela ordem, senhor presidente. Então, o senhor perguntou se tinha notificação para o proprietário, de onde vieram os recursos e se tinha assinatura do proprietário. Se o senhor pudesse, lógico, se o senhor quisesse, senão a gente ia acrescentar quanto ficou o muro, quanto foi gasto de dinheiro público para fazer aquele muro lá, se o senhor pudesse. Além de onde veio o dinheiro, quanto foi o valor da obra. Corretíssimo, bem lembrado. E é a Maria que redige aí depois o requerimento, já fica desde já acrescentado, Maria. Quais foram os valores da construção do muro? Muito obrigado. O senhor sabe informar o nome do proprietário dessa cerâmica? Então, eu não tenho a obrigação de falar o nome do proprietário. Eu estou falando o local de onde foi efetuado a obra, entendeu? Então, aí ele depois, se tiver algum contrato, provavelmente vai vir o nome do proprietário. Requerimento verbal do vereador Hildebrand, para que o prefeito informe sobre se houve alguma notificação para o proprietário, como também o valor que foi gasto e de onde veio a verba, eu coloco em discussão. Está franqueada a palavra. Não havendo quem queira se manifestar, eu coloco em votação. Se favorável, continua a comissão, se contrário, quer se levantar. Está aprovado por unanimidade e será encaminhado ao setor competente. Não havendo mais matéria, eu gostaria de convocar os senhores vereadores. Senhor presidente, pela liderança, o munícipe presente, o João, ele perguntou se ele pode fazer o uso da tribuna. Ele queria conversar com a gente. Só esperar. Mas é sobre o que, vereador? O senhor presidente. É duro que para fazer uso da tribuna tem o seu projeto aí, que tem um projeto para cumprir.
Eu não posso passar por cima de um projeto que foi aprovado por vereadores desta casa. Só fez uma pergunta para mim. Não, tudo bem. Viu? Ô, senhor presidente, eu tenho explicações pessoais ainda. Tá bom? Não. Pela ordem. Com a palavra o vereador Fernando Luiz de Almeida. É só rapidinho mesmo. Meu é só agradecer o pessoal do Demutran lá por ter feito o serviço. Foi um questionamento antigo lá, o pessoal pediu. Teve um acidente grave lá entre pedestre e moto. Então foi feito o serviço. O Hildebrando até falou aí do barracão do Fadone, né, Hildebrando? Eu estava até aqui na pauta para estar falando. Lá tem alguma coisa à noite, viu, Hildebrando? Alguma coisa com criança, então, mas dá para estar colocando em outros locais. Né? Mas muitos lá pedem para que voltem as bancas de calçado no local lá, porque tem muitas casas que tem as banquinhas de calçado. Então, às vezes, a pessoa tem que pagar o aluguel da casa e pagar o aluguel da casa deles, que não fica nem na casa da pessoa, né? Eles são microempresários, prestam serviço para o pessoal do Jaú, e agora ficou mais difícil ainda, porque começou a pagar pedágio, gasta mais, tudo se pega aí no orçamento. Então, já fiz esse requerimento pedindo providência aí para esse barracão do Fadone. Sou a favor de que colocasse as bancas de calçada naquele lugar novamente, lógico, tudo dentro do padrão, com ventilação, né? Tudo dentro do que a lei permite. E também gostaria de saber, senhor presidente, fazer um requerimento verbal sobre o viaduto Durvalino Manuel da Silva, quem hoje é responsável por ele, pelo viaduto. Porque pela essa concessão de vias, eu não sei se passou para artérias ou não. Manutenção e tal. Então provavelmente é da artérias, né? Então que mande para artérias, para o DR, o prefeito, pode mandar também. Vereador Fernando Luiz de Almeida faz um requerimento verbal perguntando ao prefeito municipal quem é o responsável pelo viaduto Durvalino Manuel da Silva. Durvalino Manuel da Silva. Está franqueada a palavra. Não havendo ninguém querer se manifestar, coloca em votação. Se favoráveis continuam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado. Por unanimidade será dado, elaborado o requerimento e encaminhado. Senhor presidente, eu vou fazer um requerimento. Pois não, vereador. Com a palavra, vereador Luiz Antônio Garcia Guilhem. Na Maria, aqui não estamos enrolados. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, munícipe aqui presente. Eu acho que essa casa, quando vem pessoas aqui, a gente dá mais vontade de trabalhar, que essa população está se interessando pelo município. Eu acho que o trabalho que nós fazemos aqui é nossa obrigação, nós não fazemos nenhum favor, nós somos eleitos para isso. Onde nós aqui temos nosso representante na cidade, e a partir do momento que a pessoa é eleita, a pessoa representa a cidade inteira. Então, todas as dificuldades, os problemas que tem, são de nossa obrigação levar ao executivo. Nós podemos fazer? Não. Existe uma hierarquia, a nossa função é fiscalizar e levar o problema ao executivo. Quem decide se faz ou não faz, se tem condição de fazer, é o executivo. Mas cobrar é nossa obrigação, sim. Esse loteamento de São José, que eu já disse antes, já vem há tempo, sendo que as pessoas questionam a gente. O porquê que não tem o posto. Então, hoje eu vou fazer um requerimento, começando desde o começo. Aí vai esclarecer essas dúvidas. Primeiro, qual é o critério que foi feito para fazer o loteamento de São José? O que se pedia na época? Infraestrutura, poço artesiano. Eu quero que responda isso para essa casa, não para mim, para essa casa de lei e para a população, principalmente quem mora lá. Primeiro. 2. Quantas casas tem que ter no loteamento para se dar início a um poço artesiano? Que é isso que se fala, né, Roberto? Pelo que a gente ouve, é isso. Tem que ter tantas casas para dar o início. Tá, vai responder. E o que está sendo feito e se cobrado através de algum processo judicial para que a empresa tome as providências.
Porque só ficar nós falando aqui, falando e cobrando, não vai chegar a lugar nenhum. Então que se mande para nós, o executivo que se inscreva, mande para essa Casa de Leis, o que está sendo feito. Se já acabou a garantia, quanto tempo falta para acabar essa garantia? Que a empresa, a partir do momento que acabar a garantia, lógico, vai repassar para a prefeitura. Mas enquanto tiver a garantia, não pode se mexer. Então fica esse impasse na nossa cabeça. Mas por que não tampa o buraco? Aí você vai cobrar, porque é da empreiteira. E por que a empreiteira não cumpre? Se não cumpre por palavra, se cumpre através de ação judicial. Não é isso, doutor Debrando, que se faz? O senhor advogado sabe. Então é isso que eu estou questionando. A partir do momento que vinha essas respostas, nós, vereadores aqui, não estou falando o Elis Garcia, não. Todos nós aqui vamos ter irmãos. Não está fazendo por causa disso. Está faltando água porque não tem o poço. Mas por que não veio o poço? Porque a prefeitura não está cobrando, que já venceu. Não tem o tanto de casa. Porque uma vez eu questionei a Donizete e ele falou que tem tanto. Eu não lembro o tanto de casa. Se eu falar alguma palavra aqui, eu estarei mentindo ou inventando. Hoje eu não lembro o tanto de casa que o Donizete me falou. A partir do momento que tiver tantas casas, já é para dar início ao poço. Porque é muito fácil. Posso? À vontade. O loteador Constantino Fernandes falou que é acima de 90. Então, mas lá já tem quantas 90 no São José? Não é 90 casas, 90 lotes. Entendi. Eu estou dizendo. Se o senhor vende um loteamento com 120 lotes, tem que ter água. Tem que ter água. E além disso tem a escola, o SESI está lá também. Quer dizer, quanto que consome a água o SESI? Né? Por quanta residência equivale ao SESI? Porque é fácil, eu acabei de falar ali, é fácil, eu vou fazer um loteamento, o que eu faço? Porque Igaraçu, bem lá atrás, as coisas era fácil, a energia era barata, então se tirava, você vê, nossos postos estão lá embaixo. Todo mundo sabe que para você levar água lá em cima, você tem que recalcar a água. Você tem que tirar a água do chão, depois recalcar para uma caixa, tudo está gastando energia. Depois para você distribuir. E não é todo lugar que se dá para se distribuir por gravidade. Eu já trabalhei com parte de gravidade, com parte de bombeamento, mais ou menos eu tenho um conhecimento. Porque futuramente o que tem que se pensar? Fazer um poço, um depósito grande, num lugar bem alto lá, que aí você só vai gastar energia para tirar do chão. Para ir embora, para distribuir, você vai sozinho. Agora, se você gastar energia para tirar da terra, depois gastar energia para distribuir para a população, meu filho, não tem quem aguenta. Hoje nós sabemos, uma casa gasta 180, 190, que não tem uma bomba. Quanto que gasta uma bomba? Que o jogador disse, o custo é imenso, a energia é terrível. Por que às vezes desliga as bombas? Você pode ver, o que acaba a água é das 5 da tarde até umas 9 da noite. Porque é o horário de pico da energia mais caro. Eu tenho certeza que ele vai falar isso aqui. É o horário que a energia ela vai lá para cima. Então, se precisa criar, é o que estou dizendo, um reservatório grande. Eu sei que isso precisa de dinheiro, não é assim na hora de poder. Mas você só vai gastar energia para tirar da terra. Depois que você põe ela lá, ela vai sozinha. Vai distribuir sozinha para os nossos munícipes. O senhor me dá uma palavrinha? Nobre colega, só um minutinho, senhor jogador, só para perguntar, para complementar no que você falou, Luizinho. Você acha que nesse horário de pico é desligado? Na minha concepção, eu não posso responder que eu não sou diretor do SAI, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho. Eu achar é uma coisa, ter certeza é outra. É o que eu estou falando, eu acho. Porque você pode ver, você pode ver na sua conta de energia, né? Eles pedem que esse horário é o horário que todo mundo está tomando banho de chuveiro, o cara está chegando na casa, então é o horário que vem, que vai lá, parece que é bandeira verde ou vermelha, eu não entendo disso aí. Esse horário de pico é complicado. Lá, estou falando. Nós temos lá, quer dizer, não tem nada a ver com aqui, né? Está no Porto de Areia, vários motores elétricos. Quando o barco chega para descarregar, chega às 6 horas, 10 para 6, desliga-se. Se quiser descarregar, volta depois das 9. Hoje é das 7 às 10. Então esse horário de pico é um valor, não dá para... Não aguenta pagar. É insuportável. Exatamente. Não tem como pagar. Então, como que vai deixar a população também sem? Não tem como. Não tem como. Sei lá, eu teria que estudar uma alternativa. Então, é o que eu estou dizendo. E futuramente isso, então, pode ser sei lá, quem tiver aí, as pessoas futuras que tiver na administração pública, que se pense em fazer um reservatório para você distribuir por gravidade. Você só vai gastar energia para tirar da terra. Depois que você coloca lá nesse depósito, ela vai por gravidade. Você abre os registros, ela vai sozinha. Porque a nossa cidade, você vê, a topografia aqui favorece isso. Ela favorece. Se aquela caixa fosse imensa lá da torre, ela distribuía água para Igaraçu inteiro. Mas, infelizmente, ela é pequena. Foi feito para atender na época. Hoje, Igaraçu se mudou, como o Vamberto disse. Né? No papel, no número não muda, mas você vê que a cidade só expande e o número não aumenta. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais nada a se tratar. Presidente, eu poderia só fazer uma correção? No meu requerimento, eu gostaria de acrescentar para o senhor prefeito anexar cópia da notificação que foi endereçada. Isso, correto. Requerimento do vereador Luiz Antônio Garcia Aguilha, eu coloco em discussão. Está franqueada a palavra. Não havendo alguém queira se manifestar, eu coloco em votação. Se for o continua como estão, os contrários que eles se levantar. Bora. Não havendo mais nada a se tratar nesta sessão, eu convoco os senhores vereadores para na próxima terça-feira, dia 12, a sessão, nesse mesmo horário regimental. Agradeço todas as pessoas presentes e eu digo que dia 11 é feriado. Por isso que eu estou convocando os senhores para o dia 12. Então, e nada mais havendo a se tratar nessa sessão, em nome de Deus eu declaro encerrados os trabalhos da mesma.